Matheus, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar e criar uma estrutura que é comum de se encontrar em programas em C, certo? É comum de se encontrar em programas em C. E como é que funciona essa? Como é que funciona? É basicamente, opa, é basicamente a ideia de que se eu posso sair de um laço quebrando ou com a condição, e conforme eu vou colocando as coisas na condição, ela vai ficando mais complicada, às vezes não é uma boa, por exemplo, eu colocar as coisas no laço. Então, vou colocar aqui 42. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, ó. Enquanto x for diferente, x for diferente de 1, faça se x mod 2 igual a 0, x divide por 2. Se não, x é igual a 3 vezes x mais 1. Acaba. E aqui, vamos colocar um contador que vai dizer quantas vezes ele rodou o laço. E esse contador vai incrementar. E eu imprimo o contador. Imprimo o contador. É a quantidade de vezes que eu rodei o laço antes de sair. Vamos lá, salvei como loop. Então, gcc loop, loop c. Ok, vamos rodar. Esse aqui ele não pergunta nada, ele só roda. Ele diz que ele passou 8 vezes no laço para sair. Uma coisa que é comum de você encontrar é o seguinte. Ao invés de você fazer while x diferente de zero, você faz assim, ó. Comum, mas de novo, só use se você tiver um bom motivo para isso. É while 1, certo? While 1. O que significa while 1, Matheus? Enquanto alguma coisa for falsa, Em, cara, while 1, quando que o 1 é falso? quando ele não é verdadeiro, Quando ele não vai ser verdadeiro? nunca. Nunca, nunca. O while 1 significa para sempre. Rode isso para sempre. Para sempre não, a gente já viu que não é para sempre, né? Porque uma hora o Sol vai expandir, vai engolir a Terra e aí o computador vai derreter e vai parar. Mas até lá, ele vai continuar rodando, certo? Então, o while 1 é um que a gente chama de loop infinito. O programa vai ficar rodando para sempre. Aí, cara, aí o cara fala, putz, para que eu ia fazer um loop infinito? Tem hora que você faz loop infinito, né? Tem hora que você faz loop infinito sem querer. Você coloca um cara lá e você não percebe que aquela condição nunca vai ficar, ela nunca vai ficar falsa, você não sai do laço. Mas existem programas que você coloca o while 1 de propósito. While 1 de propósito. E aí você fala, tá, o cara quer fazer o programa para rodar para sempre? Provavelmente não. Sabe como é que ele faz para sair do laço? Solta um break no meio. Ele joga um break aqui. If x igual a 1, break. Concorda que esse programa é exatamente igual ao anterior? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa do anterior? Uhum. E vai dar exatamente, sempre exatamente o mesmo resultado. Certo? Ele vai no laço e ele fala, não, while 1, quer dizer, o laço vai ser infinito. E dentro do laço, eu vou lá e faço um teste e verifico. O x é igual a 1? Ah, então eu posso sair do laço. Aí eu saio, dou um break e saio do laço. Tá bom? Agora a pergunta é, por que eu faria isso? Você tem que ter uma boa razão para fazer isso, cara. Existem alguns programas com laço infinito e, e aí você tem que, quando você tem um programa com laço infinito, você tem que se convencer e convencer o cara que vai ler o seu programa que essa era a única saída, essa era a única possibilidade que você tinha para fazer. Normalmente, uma situação onde você tem laço infinito é quando você entra no laço e você não tem ainda como testar.
certo? Você ainda não tem como testar se é para você sair do laço ou não. Você Você simplesmente... não tem do while, não? Perdão? Do while. Tem do while. Mas essa é uma outra história. Do while, você poderia usar, inclusive, do while infinito também. O do while garante que você roda uma vez. O que eu estou dizendo aqui é, no começo do laço, você ainda não sabe se é para você continuar ou não. Tá? No começo do laço, você não sabe se você deve continuar rodando o laço ou não. Um exemplo clássico disso. Um exemplo clássico é assim. Entre com a sequência de números até vir um número negativo. Quando vier um número negativo, você para e me dá a soma dos números até, bem, exceto esse número negativo. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Então nós vamos pegar um programa, o programa ele vai começar, ele tem um X, você vai ler números e você vai, enquanto o X for diferente, o X que você lê for diferente, for positivo, você continua lendo e vai colocando no acumulador de soma. Qual é o problema? O problema é que é aqui. Como é que eu sei se eu continuo no laço ou não? Eu vou colocar enquanto x for maior que zero. E aí, só que o problema de você colocar enquanto x for maior que zero é que você não tem x ainda. Você poderia ler o primeiro x antes. Normalmente as pessoas fazem isso. Ela lê o primeiro x antes, é uma opção. Então eu vou ler aqui, %d, D comercial X, eu leio aqui. Aí eu vou conferir se ele seria maior que zero. Se ele for, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o programa, eu vou fazer soma mais igual x, e aí eu leio o próximo x. E aí eu fico nesse laço. Repare que nem é tão difícil assim. Funciona, certo? Funciona desse jeito aqui. Mas é comum você encontrar a solução diferente. A solução vai ser assim, ó. While 1, você lê o x. Se o x for menor ou igual a zero, break. Se não, você soma. Entendeu? O que a gente mudou aqui? Repara que a gente mudou a estrutura de uma certa forma ali. A gente não está exatamente igual, mas está fazendo a mesma coisa. O outro ele tinha um scanf antes, aí ele só entrava no laço se o primeiro x foi bom. Mas pelo menos, às vezes não é só um scanf, você tem que fazer um cálculo mais elaborado. Você tem que pegar e fazer vários cálculos com x. Você tem que ler o x, multiplicar, dividir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí sim você sabe se você entra ou não no laço. Mas aí, dentro do laço, você tem que repetir a mesma conta. Fazer toda a conta de novo para decidir se você quebra o laço ou não. Ou se você vai continuar no laço ou não. Sabe? Coisas assim. Desse jeito aqui tá ok. Ele vai ler o primeiro x. Se o primeiro x for negativo, ele já quebra o laço. Se não, ele soma esse x. While 1 continua, lê outro x. Se for negativo, ele quebra o laço. Esse tipo de estrutura aqui é comum de encontrar e ela é ok. Ela é ok. Certo? Ela é ok de você fazer as coisas assim. É uma das raras situações onde um while 1 é válido. Um while 1 vai funcionar e vai ser legal. Tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu acho que a gente vai aproveitar, nós temos aí um pouquinho, a gente vai falar sobre... É uma aula muito rápida, e aí a gente vai falar na próxima gravação sobre esse cara, e é a última vez que a gente vai falar sobre ele. E aí a gente vai parar por hoje, tá?